Bem-vindos, amigos de Aruanda! Estamos aqui de volta, 2023 iniciando, eu e Ana Cláudia, né, novamente aqui, então, começando o ano de 2023 com a gravação no mês das mulheres, né, trazendo uma figura muito importante aqui para nós. Isso aí. Fernanda Rodrigues. Fala aí, Ana. Oi, gente! Então, começamos 2023 com bastante energia, as mulheradas tomando conta do espaço. A Fernanda, nossa convidada de hoje, é uma ex-aluna aqui da universidade, formada em pedagogia, mestranda, na verdade, mestre. Né? Em processos e manifestações culturais. Hoje ela é professora aqui da Universidade Fevale, então é uma grande honra, né, Prof, ter uma colega, né, de universidade, uma colega negra, né, e o que representa tudo isso. Então, nada mais justo do que trazer a Fê aí para começar 2023 com tudo, né? É isso aí. Só lembrando, né, então, que a Voz de Aruanda é um projeto da Universidade Fevale, oriundo de um projeto chamado Aruanda, né, um projeto Aruanda. É um projeto que atua nas questões antirraciais, enfim, a gente trabalha com várias causas. E a Voz de Aruanda é um projeto que surgiu a partir disso para dar voz, então, a pessoas como a Fernanda, né? Pessoas que, de alguma forma, conseguiram adentrar em espaços que a gente sabe que é difícil, né, hoje de entrar. Então, eu sou Edmilson, né? Como já apresentei, professor da Universidade dos cursos de Gastronomia e Turismo. E a Ana, nossa aluna, né, do curso de Nutrição. Então, Fernanda, seja bem-vinda, né, a nossa primeira entrevistada, então, de 2023. Seja muito bem-vinda. Obrigada, galera. Que honra! Ai, 2023 vai ser maravilhoso, gente. Tô sentindo já. Tá sendo, né? Tá sendo, super. Fernanda, então, a gente queria te conhecer um pouquinho, a gente queria saber um pouquinho da tua história, da tua trajetória, de onde tu vem, da família, enfim. Conta um pouquinho de ti aí pra gente. Acho que é importante pro público. Claro, tá certo. Então, como a gente tá num podcast afrocentrado, eu vou começar minha trajetória mais ou menos por esse caminho, tá? Eu sou de Novo Hamburgo e, enfim, eu sou uma mulher negra com a pele mais clara, menos retinta. Minhas irmãs também, na verdade, é minha família, né? E a gente sempre se encontra nesse lugar de tentar entender esse espaço, esse pertencimento, né? Na nossa identidade. Então, quando eu era criança, eu não me gostava, né? Enfim, acho que muitas crianças negras com certeza. Já, né, passaram por isso do cabelo. Do cabelo e por causa da boca. Porque vocês sabem que eu tenho uma pequena boca e não é preenchimento labial. Nós vamos perguntar essa semana. Que hoje tu valoriza muito essa boca. Não é só eu que valorizo, né? Mas a sociedade valoriza também. Não adiantava só eu. Hoje, né? Não sei se eu teria tanta, né? Se a sociedade não valorizasse também, né? Hoje eu curto mais também, porque a sociedade meio que passou a gostar. Na época, quando era criança, tinha o programa Grande Família e tinha o personagem Beisola. E esse era o meu apelido na escola, Beisola. Mas, enfim, também teve a questão do cabelo. Então, alisei com os 12 anos, enfim, passei esse processo aí meio... a parte da questão racial. Acho que não dialogava comigo, então eu não discutia isso. Depois que a gente começa, daí vim para a universidade, Fevale, a gente começa a se abrir para discussões, né? Discussões pretas, o pensamento negro, enfim, a gente vai chimamando aqui, daí as blogueiras também começam a trocar, né? Aquele nicho de pessoas brancas que tu segue, eu comecei a seguir pessoas negras e comecei a ver que a galera tava fazendo a tal da transição capilar, eu fiz essa transição e daí o cabelo é engraçado, né? Ana também passou por isso, né? Sim, mas muita coisa muda depois disso. Muita coisa. E o mais engraçado é que eu não sei como é que é pra ti, mas eu vejo que eu ainda tô numa transição. Sim. E que, tipo, a transição, ela nunca termina, sabe? Sim. Eu achava que minha transição começou ali nos 15, que também foi tarde, né? 15 ali. Enfim, hoje eu tenho 23. E nesse período, muita coisa. Não só cabelo, mas... Daí agora... é linguagem. Daí agora eu tô mudando a forma que eu falo. Exato. Daí, época, eu achava que eu teria que falar um pouco mais formal nesses espaços. Agora não, agora eu já tô voltando. E eu falo gíria mesmo, entendeu? Eu falo gíria, inclusive, às vezes até em sala de aula. É uma questão de confiança que tu foi pegando. Mostra a minha identidade, entendeu? Por que eu vou, às vezes, embranquecer o meu linguajar pra
pra ser aceita, entendeu? É também, enfim, é realmente isso. É a transição de várias coisas. Da roupa também. Nossa, me vestir com estampas. Eu amo essa camiseta. Mas, às vezes, eu não me sentia confortável em estar em alguns espaços com essa camiseta, porque entendeu? não combinava com ou com turbante, pois é, enfim. eu até ia perguntar pra vocês que são professores, assim, não tem também essa questão, tipo, os ambientes, os locais, eu preciso me portar, eu tenho que ter, sabe? Eu quando eu entrei na universidade, em 2012, eu cheguei aqui, eu vim trabalhar de sapato, eu vim de camisa social, porque a minha preocupação era, eu tenho que estar pelo menos vestido igual às pessoas. Só que quando eu cheguei aqui eu percebi que as pessoas usavam tênis, que as pessoas... Mas isso demorou, isso foi um período que, doloroso para mim botar um tênis. Sandália. Que legal. Mas eu não cheguei nesse nível. Mas, enfim, isso demorou, isso foi um período... Sabe, que eu fui me adaptando e tal. E hoje eu me sinto à vontade de estar aqui assim. Né? Até tá tirando, brincando um pouco. Mas eu não realmente passei por esse período também, né? Porque era só eu não via outra pessoa, né, com a mesma identidade que eu. Isso me deixava... Mas, Ana, eu vou até te devolver essa pergunta. Mas não é só como professor, mas como estudante também, com né? Com certeza. Vir para uma universidade, tipo... Não, tu tem que se olhar de novo. Total, tem que não dá pra vir, assim, do trabalho. Na época eu trabalhava na escola 40 horas. Usava o uniforme na escola, chegava no banheiro da Fevale, me trancava, trocava minha roupa. Fazia lenço, pururu, e saía. Porque me parecia, muitas vezes, que eu era muito mais respeitada e ouvida na sala de aula quando eu tava E deixa eu até comentar uma situação que aconteceu aqui dentro, num local que eu frequentei aqui. Essa mesma semana, eu fui no mesmo local, eu tava com a minha roupa de trabalho, fui nesse local comprar uma coisa pra comer. A pessoa eu observei como eu ia ser tratada, fiz um exercício, assim, eu pensei, hoje que eu tô sozinha, eu vou fazer esse exercício de observar. Gente, saí totalmente frustrada. Hoje voltei, né, tô mais arrumada e tudo mais, não tô com a roupa de trabalho, recebi boa aula. Tu já veio aqui? Gente, outro tratamento. Outro tratamento. E são coisas que é assim, todos os dias, né? Então, eu fico pensando assim... Eu ainda sou estudante, né? Mas para vocês, como profissão, como professores, que estão em sala de aula, muitas vezes tendo que representar, tipo, numa reunião de professores, uma reunião de pais, que tu tem que te portar. Tem pais, né? principalmente. Se tu, professora do meu aluno... Como é Fevale, fiquei assim, finalmente vou poder ser eu. Porque eu sei que a Fevale tem uma postura diferente, né? Sim. E existe essa pauta da diversidade, inclusive do meu piercing, que eu tenho piercing no nariz, e eu fiquei pensando, bom, né, escola particular, mas depois a gente, Fevale, ela continua sendo Fevale, ela continua me acolhendo como ela sempre me acolheu todos esses anos. E a Fevale contratou a Fernanda Rodrigues, que era aluna, eu não tirei o meu piercing para fazer a entrevista, não né? Fazia sentido. Perfeito. E daí, enfim, eu tive uma melhor recepção. Mas, ano passado, daí a discussão. Na particular, fui super aceita, tudo certo. Lá no Campus 1, um ambiente tranquilo, enfim. Mas quando eu trabalhava na escola municipal ano passado, na municipal, escola pública, eu já enfrentava questões relacionadas a preconceito da minha aparência muito, muito mais do que em escola particular. E é público, gente. De pais falar assim, não, mas eu não confio, não sei, eu não confio nessa professora, eu não gosto. Alguma coisa nela, mas sabe? Então, e a diretora quando vê, tu poderia, né, não sei o quê, o turbante e tal, porque a gente não é dessas religião. Mas, como assim não é dessas religião? Meu turbante, não tava entendendo. Sim. Ela, não, é que, tu sabe que a escola é complicado trazer essas religiões pra cá. E daí eu fui entender que não, ela tinha entendido por estar de turbante, que, enfim, né, aquele preconceito todo da... né, preconceito religioso bem presente na fala. Mas, Fê, nos conta... A gente desviou do assunto. A gente desviou do assunto. Mas nos conta assim, como é que a Fê decidiu ser professora? O que te estimulou a isso? Em que momento tu decidiu que a pedagogia era o que tu queria fazer? Ou não, a pedagogia surgiu meio que comigo. Comigo a hotelaria, ela não foi uma escolha, assim, tipo, pensada. Ela foi uma escolha que eu fiz e que deu certo porque eu fiz algumas coisas para isso acontecer.
Mas não foi uma coisa pensada, né? Sim. E o teu caso, como é que foi? Às vezes quando se trata de professor, eu não quero trazer isso, de trazer, dom ou talento para ser professor, como se fosse um emprego atípico. Não, é um emprego como qualquer um, sabe? Tem que essa romantização do professor, isso acaba nos prejudicando. Sim, sim. Mas tem um pouquinho disso também, que eu acho que eu acho que é a profissão que é pra minha vida, não tinha outra. Mas, como tudo na minha vida, eu sempre fui aproveitando as oportunidades. E, na época, tinha o magistério. E a minha mãe sempre falava que eu tinha que fazer algum técnico. Ou, se eu não fosse fazer, por exemplo, o magistério, eu iria pro liberato. Alguma coisa eu ia fazer. Eu não ia fazer o ensino médio normal. Porque ela queria já, né? Se formar e já ser profissional em algo. Então, eu fui pro magistério. Lá no magistério, eu fui me encontrando. E eu gostava de falar, gostava de... né? E, enfim, brincar, aquelas brincadeiras de criança, que era professora, aquela coisa toda. Então, acho que foi a partir daí, dessas oportunidades que tinha, e eu fui trilhando, como tudo. Tem alguém na tua família que é professor? Não. Inclusive, eu sou a primeira, tanto na parte da mãe e do pai, a ter curso superior. Há várias coisas eu sou a primeira na minha família, legal, na verdade. legal. Estamos juntos nisso. Curso superior, a sair do país, por exemplo. Mestrado. Sou a primeira. Mestrado. Legal. Legal. Agora, tá vendo? A minha irmã mais nova tá fazendo pedagogia aqui na Fevale. Que legal. Vocês já devem ter visto. Ela é igual a mim. Mais uma integrante que tem que entrar para o Aruanda. Já falei pra ela. Que tem que integrar o Aruanda. Legal. Legal. Então, foi mais ou menos por aí o teu encontro com a docência. Fui me encontrando aos poucos, assim. Não teve aquela virada de chave, não foi uma coisa mágica, enfim. Mas foi com as oportunidades. E, realmente, professores sempre têm emprego, né? Sim. E a preocupação da minha família pobre, né? Sempre foi trabalhar, ter emprego. E a gente sempre via a professora como uma pessoa, assim, próspera, sabe? As minhas professoras tinham um carro, eu ficava, tipo, mulher... Porque é diferente mulher ter carro. Sim. Geralmente, a família tinha um carro. Mas a minha professora tinha um carro. Então, tinha essa coisa, assim, tem prosperidade. Ali é um caminho... E eu não, né, matemática, biologia, essas coisas aí eu não curtia mesmo, né? Então, foi mais pra esse Tu tocou das humanas. num ponto importante, né? Viajar a primeira vez para fora e tal. Conta um pouquinho para nós desse teu interesse por viagens, das tuas experiências. Onde tu foi? O que tu foi em busca? Sim, então, como eu sempre gostei muito de falar e acabei sendo atuante, só voltando um pouquinho, né? Participei do Grêmio Estudantil, daí aqui na Fevale eu fui presidente do Diretório Acadêmico da Pedagogia e depois participei do DCE como vice depois de presidente. Quando eu era vice, uma agência, que agora ela não existe mais por conta da pandemia, ela entrou em contato e ela tinha umas bolsas para estudar fora, aqueles intercâmbios de 1 mês, 2 meses e tudo mais. Então, a gente fez várias workshops com eles, a gente facilitou para alguns estudantes, a gente fez esse contato para a galera, né? E eu ganhei uma bolsa. E não era uma agência fora da Fevale, era uma agência que estava ela era incubada da Fevale. Legal. Na Tec Park. Porque a gente não ia trazer alguém de fora, assim. Sim. Era incubada da Fevale, então tinha essa parceria por conta da Tec Park e tal. E daí eu ganhei parcialmente uma bolsa para a África do Sul. Mas antes era para qualquer outro país, assim, tipo, tu quer ir pro Canadá, pra não dizer, não quero ir pra nenhum desses países, só se fosse pra África, senão eu nem saio do Brasil. E daí eles, não, mas tem sim na África do Sul, não sei o que. Tem sim na África do Sul, então consegue ir pra mim. eu quero, já tô... E daí eu economizei uns 2 anos aí, depois que eu tinha ganhado, eu fiquei economizando 2 anos pra eu conseguir. Essa bolsa cobriu o quê pra ti? Ela cobria só uma parte que daí tu tinha a casa de família, né? Tu morava lá, daí tinha café da manhã e janta e as aulas de inglês. E o resto? E daí, passagem aérea, foi passar o chapéu na minha família. Que legal. Eu trabalhei também esse ano, fazia PIBID, o dinheiro do PIBID lá, a bolsa, que agora aumentou, antes era R$400. Ia todo pra caixinha do... Que legal. 2 anos. Pra caixinha da África do Sul. Daí eu fui pra África do Sul e foi... Meu Deus, a melhor... É o país que eu mais gosto, na verdade.
melhor coisa da minha vida, assim. Eu não moraria em outro lugar sem ser o Brasil ou a África do Sul. África do Sul tem muito meu... Ficou quanto tempo lá? Eu fiquei um mês e pouquinho. E foi uma experiência muito doida, porque a África do Sul tem... Ela, na verdade, para nós, né, afrodescendentes negros brasileiros, a gente tem uma ideia de África, de mãe, não sei o que, não sei o que, aquela coisa que eu ia chegar lá, encontrar minhas origens, eu ia, sabe? Então eu fui assim, nossa, eu lembro no avião que eu tava assim, já tava, né, criando todo, porque eu criaria, né? A gente, nossa, né, faz criei aquela coisa toda, né, enfim. Eu cheguei lá e eu descobri que eu sou uma latina. Que eu sou mais latina americana do que eu sou africana. Né? Tanto que eu tenho o continente africano tatuado nas costas, mas eu não me arrependo. Eu gosto muito. Carrego comigo. Mas lá eu comecei a perceber essa África toda que a gente, né, de certa forma romantiza diferente, né? Enfim... A gente tem que trabalhar nossas origens, mas não nessa lógica aí. É uma coisa que ainda estou formulando, que é uma das coisas que eu estou tentando, né? Talvez uma problemática para o doutorado, mas é algo que a gente vai percebendo, assim, aos poucos. E lá, enfim, daí descobri, e lá também tem muito... Onde eu fiquei, na Cidade do Cabo, tem 70% são de pessoas brancas, porque aconteceu o apartheid lá, né? Então, também tem várias questões de resistência muito forte, mas pra mim foi um lugar muito implacável. Depois eu fui pra outro... Daí eu fui pra Angola agora recentemente, no passado. Daí já foi outra experiência, porque Angola tem 46 anos de independência. Então, ele tá muito recente. Ele viveu, né? Por exemplo, os avós e pais ali dos meus amigos que eu conheci, eles viveram a época da Angola colonial de Portugal. Então, a mente também é... colonizadora, um pouco. O pensamento colonial ainda tá muito presente, né? E quanto tempo tu ficou lá em Angola? Um mês e pouquinho também. Tudo ficou um mês e pouquinho. Lá em Portugal também fiquei um mês e pouquinho. Né? Mas a África foi... a experiência mais forte. Mais pelo... Pela questão dessa coisa da territorialidade e pertencimento, de tu poder entender melhor, vivenciar aquilo tudo que tu sempre se interessou, que eu, depois que me descobri uma pessoa negra, eu comecei tudo que é relacionado à África, eu comecei né? Sim. A sugar, buscar, né? Então, depois tu vivenciar, de fato, aquela vida e daí, enfim, foi bom para fazer essa quebra ou essa aproximação. Então, muitas coisas tu vai me perguntar e eu falar, mas lá, enfim, é diferente, gente. Desculpa, eu tô com dificuldade de me expressar. Não, mas inclusive, eu cuido muito que, quando a gente fala de África, também é complicado, porque a gente tem que cuidar muito do que a gente fala, porque às vezes a gente pode aumentar esse imaginário pejorativo sem querer, sabe? Sim, com certeza. Entendeu? Com certeza. Mas é legal ter essa outra visão, né? O nosso primeiro entrevistado aqui, ele foi o Mamadou, né? Do Senegal, e ele contou histórias, assim, que para nós eram... a gente não entendia daquela forma, né? Então, foi muito bacana ouvir o lado dele, né? De africano, enfim, que vive lá e que hoje está aqui, né? E a experiência dele aqui também, que não foi diferente da tua lá. Assim, ele teve os mesmos impactos. As mesmas... Então... Eu tenho meu amigo Massamba, ele falou assim, sabe que eu eu sempre falo, porque quando eu me reconheci negra, ele falou assim, eu também me reconheci negro. Eu, como assim, Massamba? Sim, quando eu pisei no Brasil, eu me reconheci negro, porque lá no Senegal eu só era uma pessoa. Sim, que não só era um cidadão senegalês, enfim. Aqui eu não sou uma pessoa, eu sou um negro. Sim. Tipo, né? Então, também existe esse entre-lugar aí, com certeza. O Mamadou, inclusive, um dos primeiros lugares que ele conheceu foi a Bahia. Então, ele disse que quando chegou na Bahia, parecia que ele estava
na casa dele. Mas quando ele conheceu o resto do país, ele percebeu que era um pouco diferente, né? Então, não dá para ter uma única ideia de um país, né? O Brasil é um continente, né? Pelo amor de Deus. Então, a gente vive situações muito diferentes. Fê, nessa trajetória, assim, quais foram as dificuldades que tu encontrou por ser negra? Em algum momento, não precisa citar nomes, não precisa citar lugares, mas assim, em algum momento tu sentiu que não foi ouvida, ou que tu foi tratada de forma diferente, ou que alguma coisa estava diferente para ti naquele momento, nessa trajetória, principalmente, né, da tua ensino médio até o teu mestrado. Acadêmica, né? A vida toda é meio acadêmica, né? Isso. Ano passado, eu responderia essa pergunta diferente. Eu colocaria, sei lá, situações, enfim. Hoje, né, a gente tá nessa busca do autoconhecimento, né? Eu acho que o que mais me dificulta a minha vida, assim, é a minha insegurança. Essa coisa, por exemplo, de insegurança mesmo. A sociedade, pelo fato de tudo para nós ser mais difícil, mais, enfim, eu também acabo me duvidar de mim mesma. E eu duvido de mim mesmo o tempo todo. Eu sei que não é uma coisa só das pessoas negras, mas também de todas as pessoas, na real. Inclusive, né, enfim, do queer, enfim. Mas isso talvez é a coisa hoje, porque a pessoa racista, eu querendo ou não consigo lidar, ela é racista, o problema é dela, né? Tem mais a ver com ela do que comigo. Do que contigo mesmo, exato. Mas o problema é as minhas batalhas, os meus monstros. Então, essa coisa de ser insegura. Eu sou muito insegura. Parece que eu tô falando aqui, mas eu sou muito insegura. Mas isso me atrapalha muito, mas entendeu? Mas o quanto te gerou os gatilhos, né? São os gatilhos que a gente também... né? Uma olhada diferente pra mim. Tipo, o que tá fazendo aí? Isso daí já... Minha semana toda já... será que eu deveria estar aqui? Será que não sei o quê? Será que eu vou falar mal? Quando eu vou escrever algo, por exemplo, mandar um e-mail, eu olho 5, 4 vezes esse e-mail pra ver se tá tudo certinho, porque eu não posso errar. Mas tá tudo certo, mas eu fico com aquela coisa assim, eu vou errar alguma hora. Uma cobrança, exato. A gente não pode errar, né? A gente não pode errar, tem que ser o melhor. Aquela coisa também de vir arrumada também vem de encontro com isso, né? Você tá sempre arrumada, alinhada, sempre passo maquiagem. Meu aluno falou, tu tá assim, sempre de maquiagem. Um pouco eu curto botar um pouquinho, mas outro parece que assim deixar me dá uma segurança também. Exato. Foi a questão que eu te falei, que eu vinha de sapato e calça social, porque eu achava que isso me causava uma segurança, né? Então, era uma forma de eu isso estar te atrapalha, seguro. isso te atrapalha total. Hoje assim, não penso impede de você ser quem você é. Então, aí eu acredito, eu poderia apontar a situação tal, mas acredito que hoje é mais eu comigo mesma. E agora, antes, né, da gente começar, a gente tava falando sobre a palavra empoderamento, enfim. Mas eu só voltar a se empoderar, porque agora o empoderamento se perdeu um pouco na narrativa, mas ela é uma palavra muito, muito legal, enfim. Mas voltar a se empoderar também. Mas tu tá falando aí de timidez, enfim, timidez não, né, nessa questão que tu de insegurança, que para nós não parece, né? Mas e conta para nós aí do teu relacionamento com as redes sociais, que é um negócio, né? Que tu tem um Instagram ativo, enfim, tu trabalha isso, né? De uma forma mais séria, né? Até, inclusive, Fê, eu não sei, eu imagino, agora que tu tá ainda mais dentro da Fevale, esses vídeos das profs fazendo... com um quadro, mostrando alguma coisa específica de não só... A gente falou muito de África, mas eu vou dar o exemplo, né? E os alunos tendo essa troca. Eu imagino muito tu fazendo esses vídeos. Eu acho que super assim, é a tua cara. E eu vou deixar essa dica pra ti, pra te ficar, pra te fazer, sabe? Eu tenho um do TikTok. Não, mas não precisa ser do TikTok. Foca no teu Instagram. Porque assim, a tua didática, teu jeito, que isso também é uma outra coisa que eu queria até falar sobre. Porque, vou deixar para depois um outro assunto sobre essa questão de inspirar outras crianças. Enfim, acho que isso é uma outra pauta.
falta. Mas isso que o prof falou de, né, usar as redes, enfim, ainda mais agora nesse papel de prof, sabe? De botar tuas coisas mesmo, o que tu tá fazendo, o que tu tá escrevendo, teus livros, teus artigos que tu publicou, sabe? Movimentar tuas redes, né? Com as coisas que tu tem também, enfim. Porque eu perguntei isso para ela, sempre que a questão que ela fala dessa... Enfim, às vezes a timidez ou a falta de segurança, mas ela foi líder do DCE, ela foi, entendeu? Então, assim, é uma coisa muito mais interna dela do que... Exatamente. Mas a gente vive esses conflitos internos, né? Mas eu reconheço eles. Ah, que legal. Eu reconheço eles. Eu acho que foi um pouquinho, assim, herança do DCE, de ter participado do DCE. Foi uma experiência ainda mais bacana? Porque eu fui presidente bem na pandemia, né? 2020 e 2021. Só treta. Só treta. Eu tinha planejado várias coisas, assim. Eu pensei, 2020, assim, agitar a Fevale, trazer fulano, nananana. Mas no final... daí foi pra pandemia, então a gente fazia lives com o reitor e era tudo celular, Instagram. Sim. Eu acredito que foi um pouco disso, assim, mas eu tento, assim, viver, é que pra mim Instagram, cada pessoa tem uma relação diferente com o Instagram, né? Sim. E tem gente que é mais interna, tem gente que é só meme, eu acho que coloco mais as coisas que eu... Coisas, tipo, muito específicas de momentos? Não, mas as coisas que eu acredito. Que eu acredito que fazem... Não que eu sou, mas que não me definem. Mas fazem parte do que eu acredito. Fazem parte do que eu sou também, né? Parte, né? Não... Tu queria perguntar, né? Isso, porque assim, ó, Fê, agora que a gente falou sobre crianças, enfim. Mas eu acredito muito que... Tu, como professora, negra, enfim, além desse papel de estar ali educando, a gente nunca também está sozinhas, né? A gente sempre tem outras pessoas que nos antecedem para que a gente hoje tu esteja, né, como professora na Fevale, enfim, uma professora negra. E esse papel de ter outras crianças negras também na Fevale, como teus alunos, e a tua importância, sabe, na vida deles. Porque eu lembro da minha única professora negra no meu ensino fundamental. E eu tenho hoje ela nas minhas redes sociais, ela comenta minhas fotos, ela sabe o que eu faço. E ela é importante, de alguma forma, na minha trajetória, né? E depois o outro professor negro que eu encontrei na universidade foi o professor Edemilson. E foram os únicos durante a minha jornada, sabe? Então, assim, o quanto esse teu papel, tu entende? E o quanto essa presença também tua, sabe? De estar nesse local, de também a gente entender, porque nós mulheres negras e homens negros, nós somos, né? Nós presença, mas tem outras pessoas que nos antecederam pra gente estar nos espaços que a gente também, né? Está hoje, né? Então, tem toda essa bagagem. Então, acho que são várias coisas, né? Mas eu acho que, para além disso, para essa questão do aluno, dessa importância, sabe? Eu acho que tu poderia comentar um pouquinho sobre isso, sabe? O que são teus sentimentos? O que tu pensa sobre isso? Porque eu acho muito incrível, tá? Particularmente, eu acho incrível. Porque pra mim marcou, sabe? Eu acho que pra uma outra criança deve marcar. Eu acho que como uma nutri negra, né? Também marca, né? Sim. Mas... eu faço parte, não comentei, eu faço parte de um coletivo, que é coletivo Profs Pretas RS, que são várias professoras negras do Rio Grande do Sul. A gente tem esse coletivo... De todos os níveis, assim? Isso, de várias áreas do conhecimento, nível médio, superior, todo mundo tá lá. E a gente tá nesse grupo são, aí... Fê? Já foi maior, agora tá 120. Daí, 120 professoras que a gente tem ali. Às vezes a gente faz encontros presenciais, online, tem grupos de leitura. Acontece várias coisas naquele grupo. Todo mundo tá fazendo alguma coisa, junto, separado. Ou, gente, eu preciso de tal material, alguém tem alguma coisa, enfim. É um grupo bem legal de apoio. E a gente conversa muito sobre isso. Muito sobre isso. Eu acredito que sim, a gente tem aquela frase, né? Representatividade importa. O fato de eu já estar lá, percorrendo aqueles corredores, né? Com o meu cabelo armado, penteado. Eu uso vários penteados. Eu coloco, enfim, né? Pra inspirar também essa coisa do cabelo. Ver o cabelo crespo bonito também é uma coisa que não era muito comum na nossa época. Então, hoje ver o cabelo crespo, cacheado, enfim, arrumado já é uma outra perspectiva. Já é uma coisa interessante, né?
E eu também tenho uma visão de trazer para minha sala de aula, obviamente, não só em novembro, mas diariamente. Eu vou fazer um PowerPoint lá para falar tal assunto, e daí então eu coloco lá crianças negras no meio também, sabe? Eu tô sempre... Eu acho que já virou essa chavinha na minha cabeça na hora de planejar ou na hora de pensar, por exemplo, livros, enfim, eu já vou procurando nesse filtro também, como também indígenas, né? Enfim, a diversidade... o filtro a chavinha da diversidade já aconteceu pra mim. Pra algumas professoras ainda não aconteceu. Elas ainda acham que aquilo ali não tem nenhum problema. Enfim, não vai contribuir nada. Elas não sabe? Mas eu acho que é uma chavinha mesmo, não tem outra explicação. Isso é bem didático. Sim. Então, tá... Não vou falar só da Fevale, mas porque eu já fui professora antes da Fevale. Sim. Mas, às vezes, isso não tô falando da Fevale, mas em outras escolas eu sentia muito isso. O fato de ser só você professora, ficava uma responsabilidade muito, muito grande só em você para trabalhar questões assim na escola toda. Sim. Porque, a gente... Pode criar até uma certa antipatia, né? Porque só tu trabalha isso. Ou até se colocava para você fazer um negócio e as pessoas, né? A gente tem aí a questão do lugar de fala, que a Djamila Ribeiro, né, trouxe. Tem outras vertentes também. Foucault também fala um pouquinho disso, mas ela trouxe bem explícito. Tem lugar de fala. E parece que muitas pessoas interpretam isso de uma forma que fica bem cômodas para ela, porque elas aproveitam essa questão do lugar de fala para não se posicionar. Mas não, eu não posso falar sobre negritude porque eu sou branca, então, né? Então eu acabo não trazendo porque parece que... Mas não é sobre isso. A questão é não tentar te colocar no lugar da pessoa e falar pela pessoa. Sim. Entendeu? Tu pode falar sobre essas vivências, enfim, mas sem se colocar... Então, isso é um pouco complicado, sabe? Porque eu entendo que, eu sou importante nesses espaços como muitos outros, né? Como a gente tá fazendo aqui agora. Mas parece que também fica só nosso cargo. Não, é um problema social. Então, a sociedade toda. Não é um problema dos negros, é um problema, inclusive, dos brancos. O racismo, né? Que, claro, que acaba nos afetando. Então, eu acho que falta um pouco o compromisso de geral, assim, para essa questão. Mas eu acho também importante, não só para as crianças negras, mas para as crianças brancas, ver essa pessoa positiva, vamos dizer assim, negra, conviver, né? Por isso que, inclusive, eu reforço de novo, eu vou arrumada para minha sala de aula, para que eles... percebam isso, a minha beleza. Isso aí, perfeito. Fê, eu não posso ir descabelada, porque senão, né, já vai atribuir, enfim. Sim, com certeza. Fê, o nosso tempo, infelizmente, novamente está chegando no fim, assim. Mas, assim, eu queria que tu entendesse que tu tá aqui hoje, mesmo tu colocando todas essas questões de dúvidas sobre, né, o teu ser, enfim, tu tá aqui porque para nós tu é uma referência. Com certeza. Tu é mais uma referência que a gente quer ter do lado. E eu queria que tu desse um recado curtinho para as pessoas que vão nos assistir, assim, negras principalmente, né, o que né, enfim, estimular essas pessoas a buscar, né, enfim, eu acho que, enfim, que tu quiser dizer, assim, eu acho que é importante para a gente encerrar o nosso programa aqui hoje. Essas perguntas são terríveis, né? Sim. Tá, vamos simplificar. Assim. Não, tudo bem, eu vou falar que eu quero. Isso! Muito bom. É isso que eu queria. Uma comunidade, então, pra negrada, vou falar. É isso aí. Eu acho que hoje, às vezes... a gente tem essa onda dos intelectuais negros que a gente não tinha no Brasil, né? Os nossos jovens aí estão acessando a universidade, graças a políticas, né, públicas. Então, está se criando um intelectual negro muito potente, muito forte. Porém, a gente não está dialogando com a galera que não acessou. Né? Então, eu percebo membros da minha família, alguns, infelizmente, não acreditam que tenha racismo. Não existe racismo. Eles não... Para que a gente está aqui?
para nós mesmos, a gente tá pregando para convertido, entendeu? Acho que hoje não é só, incentivem, leiam, busquem, mas vocês que já acessaram, que já estão aqui, né, com a gente, vamos pensar na galera que nos antecedeu. Não só a galera que nos antecedeu e conseguiu ascender, mas a galera que não ascendeu, né? Que não é por menor e nem nada assim. Mas assim, ó, é um problema social, vamos chamar todo mundo, vamos envolver todo mundo. Então a gente tem que... Acho que hoje o nosso problema é como a gente vai conseguir dialogar com a base. Eu lembrei da fala do Mano Brown, aquela época lá, quando ele falou lá pro PT, enfim, para voltar a dialogar com a base, né? A gente precisa voltar a dialogar com a base. Na verdade, a gente não precisa voltar, porque a gente não dialogou. A gente estava primeiro nos contextualizando, né? Nos preparando, nos potencializando. E a gente tá, né? Ok, agora a gente precisa conversar com as nossas crianças, com os nossos pais, com os nossos, né? Enfim... nossos tios, para ter essa potência realmente de ter um Brasil com consciência negra. Isso é ter consciência negra. E daí também, enfim, para todo mundo. Né? Que legal, Fê. Só essa pauta daria um podcast, tá? Mas infelizmente não temos esse tempo. Assim, eu tenho conversado com algumas pessoas em função do Aruanda, conheci muitos líderes de várias questões, e o que eu percebo é que tem muitas ações acontecendo, mas elas não têm conexão entre elas, às vezes. Isso não fortalece a causa. Exato, né? Então, a gente precisa se conectar, a gente precisa fazer, se conhecer tudo que está acontecendo para poder isso ter força. Né? Mas é isso aí, Fê. Muito obrigado mesmo, assim, de coração, por ter participado com a gente. Ana? Fê, mais uma vez, muito obrigada. Sempre muito bom conversar contigo. A Fê é minha amiga de longa data, então, assim, é sempre grata de poder te escutar. A gente tem muitas trocas. Prof. Edemilson também, obrigada, né, pela parceria de sempre. A gente consegue se conectar, e o Aruanda é isso, né? A gente se conectar com pessoas e trazer pessoas para a escuta, para o debate, para a fala, para a gente conseguir impulsionar, né? E trazer também pessoas para apresentar para vocês, para a galera também poder conhecer, enfim. Vamos valorizar aí o trabalho da Fê também. De bola. Eu que Isso agradeço. aí, então. Eu adoro. Eu gosto. Não é que eu sou tímida, mas eu gosto de microfone, enfim, tem segurança. Mas muito obrigada, gente. Acho que a tua fala ali me lembrou de Ubuntu, né? Eu sou porque nós somos, então seguimos aí. Que legal. Então a gente vai encerrando por aí esse episódio e voltaremos aí, né? Temos já outros convidados programados, né? E voltaremos esse mês ainda, né? É verdade. A agenda está lotada. Então, ficamos por aí. A Voz de Aruanda, então, fica por hoje, por aqui. Muito obrigado. Boa noite a todos. Tchau.